agradecendo a presença de todos e honrando a presença dessas mães que estão aqui. Tem um pai aí que eu acabei de reconhecer. E porque eu sei que é difícil a gente conseguir um tempinho pra gente, né? E hoje a gente vai falar com a Clarice aqui sobre o poder da vulnerabilidade, que é um tema que a gente gosta muito de falar. A gente fala bastante sobre isso na Tenda Materna, no nosso podcast. Né? Eu vou até... A gente fala e se vulnerabiliza, né, Má? Bastante lá. Acho que os últimos episódios, acho que não tem um que eu não tenha me emocionado, muitas vezes a ponto de chorar. Eu falo, oh, que bom que não tá gravando o vídeo, né? Ai, mas também faz parte. A gente faz parte. Ó, queria dar alguns recadinhos antes da gente começar, além de agradecer. Lembrar vocês que hoje é o último dia para vocês assistirem os episódios do workshop da Tenda Materna, que nós reabrimos a pedidos, porque muitas mães não conseguiram assistir as 3 primeiras aulas que a gente fez. Então, se vocês quiserem fazer uma maratona aí para poder recuperar, até a meia-noite de hoje ainda é possível vocês assistirem. O outro recado nós estamos com as inscrições da nova turma do Zum Zum de Mães, abertas até amanhã. Então, a ideia também é que vocês possam assistir esses vídeos para poder, inclusive, ajudar vocês a entenderem se a proposta do Zum Zum é para vocês, porque, afinal, eles são praticamente um resumo do que é o caminho que a gente quer propor lá dentro dessa comunidade materna, que é um trabalho terapêutico de 2 meses. A gente vai ter, inclusive, uma novidade aqui que a gente vai lançar hoje. A gente decidiu colocar um bônus a mais para vocês e oferecer também a participação num grupo do Telegram, para que a gente possa colocar. De acordo até com a experiência que a gente teve no workshop da Tenda Materna, a gente percebeu que foi muito rica essa troca. A gente achou que tinha mais sentido a gente fazer também um grupo de Telegram durante o processo do terapêutico do Zum Zum de Mães também, para as mulheres que entrarem, para as mães que entrarem, para que possa ter essa troca, inclusive esse espaço de vulnerabilização, né, para que a gente possa realmente falar de dores mais profundas, de repente elaborar alguma dúvida do material que está sendo trazido com as aulas do programa, ou com os conteúdos extras, né, porque tem muitos bônus dentro, muitas conferências, muitos vídeos para vocês assistirem, e aí, claro, isso vai trazer muitas questões, né, e aí a gente decidiu trazer isso. Se quiser, inclusive, explicar um pouquinho mais. Bom, é isso, gente. Então, assim, né, a gente tem a comunidade no Facebook, que é o grupão, que é onde acontecem as lives semanais. Então, nessas 8 semanas, a gente vai ter encontros semanais nesse grupão lá do Facebook, para aprofundar no tema das aulas gravadas, dos vídeos gravados que vocês recebem por semana, né? São 2 vídeos curtos, tem semana que é conferência em vez de vídeo curto. Então, vocês vão ter esse espaço, né? Esse grupo no Facebook que a gente aprofunda nos temas, né? E aí a gente pensou, né, em abrir o Telegram também, né? É uma comunidade secreta no Facebook. Quando você se inscreve, você recebe um e-mail, né? Na terça-feira, a gente vai mandar um e-mail, a terça-feira agora, dia 1º de setembro, a gente vai mandar um e-mail com o link para todo mundo que se inscreveu para entrar nessa comunidade do Facebook, né? E aí, depois a gente ir para a comunidade do Telegram. E aí o Telegram, a gente vai ter essa troca, então. Tem o grupão do Face, tem o Telegram, que é só quem se inscreveu para essa turma de agora, né? Que vai ficar aberto nessas 8 semanas. E você também tem a possibilidade de fazer uma dupla de escuta, né? Que é trabalhar ainda mais profundamente com uma pessoa junto de você. Na primeira live dessa quarta-feira, a gente vai explicar com mais detalhes como forma essa dupla de escuta e todo esse processo de como funciona todo o programa, para que as pessoas que estão chegando possam entender melhor a dinâmica antes da gente começar o processo em si, que aí começaria na semana seguinte. E é isso, minhas queridas. Ó, seguinte, hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? E eu até fiz posts ontem sobre isso, né? Como é... Ó, vou me inscrever no Zum Zum, tá bom? Já me decidi, que legal. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Essa questão da vulnerabilidade, né? É uma coisa que realmente fica muito confusa no começo, porque nós fomos educados de uma maneira que tapou muito, reprimiu muito a nossa expressão, o expressar das nossas emoções, né? A criança, ela nasce, como a gente tem falado esses dias aqui,
ela nasce muito livre nesse sentido, né? Ela nasce muito conectada com a própria essência, com as próprias necessidades, ela confia muito no que ela escuta de si mesma, e ela tem uma facilidade muito grande para se colocar a partir do choro, no primeiro momento, né, que é a única forma que ela tem de se comunicar. O bebê, ele chora quando ele precisa de alguma coisa, só que aos pouquinhos ela vai se adaptando ao ambiente, porque ela percebe que esse choro incomoda, que esse choro nem sempre ele é atendido, às vezes o adulto não está conectado com a necessidade desse bebê, não está conseguindo entender a dimensão daquela, né, a dimensão daquela necessidade, minimiza, ou tem dificuldade mesmo de conectar. E essa criança, ao perceber que não existe uma resposta, ou que existe uma resposta agressiva, controladora, né, punitiva, dependendo de como for a etapa também que a criança está, ela começa a tentar se desviar disso, né? Tipo, olha, parece que quando eu choro, me ignoram, ou quando eu choro, minha mãe fica com raiva, quando eu choro, tem um certo incômodo no ar, esse adulto fica incomodado, me rejeita, ele, de certa forma, não aceita esse chorar. E aí ela pode começar a se adaptar de tal maneira que ela entende que aquilo é inadequado. Então, a gente acaba sendo educado como se existisse uma classificação, né, de emoções que são boas e aceitáveis e emoções que são ruins e inaceitáveis. E comportamentos também que são bons e aceitáveis. Sim, né? Sim. E aí, qual que é o grande desafio? Como que eu faço para recuperar essa paz, né, esse aceitar que tudo que vem é normal, faz parte do ser humano, é uma parte minha que eu não tenho como rejeitar. Se eu rejeito, eu justamente estou me rejeitando. Né? A gente não existe isso de sentimento bom e ruim. Tudo faz parte. Então, a gente quer falar muito hoje sobre isso, sobre essa dificuldade que a gente tem de se aceitar por completo, porque no fundo é isso. E às vezes a gente associa a vulnerabilidade, o demonstrar a fraqueza, demonstrar a dor, demonstrar a tristeza, demonstrar a raiva, qualquer coisa que seja desconfortável, como, meu Deus, eu sou fraca, né? Meu Deus, eu não posso passar essa sensação para o meu filho de que eu não estou preparada para esse momento. Outro dia eu estava falando com uma cliente, ela falou assim, mas como é que eu posso falar para o meu filho que eu não sei exatamente como educar ele nesse momento, né? Entendeu? Tipo, que eu não me sinto tão preparada assim como mãe, por exemplo, né? Como que eu posso abrir o jogo para ele? Ele vai, é como se eu fosse no médico, um cirurgião, e ele falasse, olha, eu ainda tô aprendendo, mas eu vou lá, tipo, costurar não sei o que dentro de você, tipo, eu vou lá testar com você, né? Tipo, aquela sensação de, quando você entrega para um profissional a sua saúde, você espera que o cara tenha o conhecimento, que ele seja um experto naquilo, você não tá querendo que ele esteja no meio do processo, né? Ela usava essa referência, eu falava assim, realmente deixa você angustiado. Mas até o médico passa pelo processo de... Não, e é louco, né, Márcia, porque a gente se capacita, por exemplo, né, para você se tornar um médico, você se capacita, né, para ser um médico. Você estuda não sei quantos anos, você faz depois uma residência, você tem toda uma preparação e uma formação. Agora, para ser pai e mãe, a gente acredita ilusoriamente que é algo instintivo, e que vai nascer e que agora, beleza, me tornei mãe, eu vou saber o que fazer com essa criança. E é um processo tão íntimo, né, que vai acessar aí questões profundas nossas, que a gente falou na aula 1 do workshop gratuito da Tenda Materna, né? Assim, como que vai escancarar questões inconscientes, traumas, dores, questões aí lá que tem a ver lá com a nossa infância também, né? Desamparos, coisas que não foram, necessidades que não foram atendidas. E isso tudo vem à tona. E se recria um cenário que a gente viveu lá atrás, né? Como uma grande oportunidade da gente olhar para aquilo. Mas muitas vezes, como você está falando, né, a gente não se preparou para isso, né? A gente está preso à forma que eu entendi lá atrás, né, de como eu deveria olhar para o mundo, né? A partir dessa experiência infantil, a gente forma um olhar para o mundo, um olhar para mim mesma, né? Um olhar para as pessoas ao meu redor. A criança vai entender a partir do que o adulto consegue, dessa interação do adulto com ela. Então a gente começa, né, a criar essa forma de eu me perceber, de eu perceber o mundo, de eu perceber o meu campo emocional,
Só que as bases que formaram, né, essa nossa forma de perceber essa realidade, a gente mesmo, essa base, ela é completa, ela está baseada em crenças, né, em às vezes dores transgeracionais, em crenças que talvez nunca foram questionadas, né, que não tem a ver com a natureza, com uma observação genuína daquele ser que está diante de mim, que não tem uma sabedoria, uma consciência assim, de aspectos do desenvolvimento desse ser humano. Então a gente realmente precisa, sim, estudar, compreender, e é um estudo que ele tem dois grandes eixos, né? Ele tem tanto um estudo que é importante a gente entender os ciclos de desenvolvimento da criança, o que está acontecendo nessa etapa, quais são as necessidades dela principais nessa etapa, o que isso, determinados comportamentos querem dizer, mas é um estudo que ele precisa de caminhar lado a lado com o processo do desenvolvimento pessoal desse pai, né? Desse olhar para si mesmo, desse nosso processo de autoeducação. Porque esse encontro com a criança, como eu falei, ele vai abrir questões nossas, questões muito dolorosas que estão aqui já fazem muito tempo. E que nesse processo de educar um outro ser, né, que nada mais é do que criar as condições para que ele se revele e não ficar colocando coisa nessa criança, a gente falou bastante sobre isso também, né, Maíra? A gente precisa de olhar para si mesmo, de ver como que eu estou olhando para esse ser, o quanto que eu tenho permitido a liberdade de expressão desse ser, o quanto que eu não tenho bloqueado essa expressão desse ser a partir dos minhas questões, né? Então é um trabalho delicado que a gente precisa de estar constantemente olhando e fazendo, né? Internamente. De olhar pra gente. Tá vendo esse comentário do medo? Interessante. Peraí. Quando eu tive minha filha, eu tinha medo de tudo. Achava tão frágil que eu não sabia cuidar. E uma amiga me disse, você não brincou de boneca? Me sentia muito incapaz. Às vezes pode até ser uma questão do que você escutava, né, quando você era criança em relação a você, das pessoas tirarem, tudo que você faz não está bom, né? Eu recebo muito comentário de mães inseguras, achando que elas não podem ser boas mães, e que de certa forma escutam, inclusive até hoje, das próprias mães, isso, né? Você nunca vai ser uma boa mãe, e aí a mãe querendo se intrometer e tal, né? Com o quanto a gente acaba se desviando, né, da nossa confiança em nós mesmas, com esse processo de como a gente foi educado, isso que você estava falando. Mas muito fala. A Tatiana tá aí, a Tatiana, que já fez sua amiga. Oi, querida. Então, que eu sinto? Então, você estava falando das emoções, né? Você estava falando desse sentir e desse expressar, de o quanto que a partir dessa educação, a gente aprendeu a moldar, né, essas emoções. Então, sentir raiva, ficar triste, sentir medo, não é legal, né? Às vezes, nem ficar muito eufórico e expressar muito a minha alegria também. Porque muitas vezes isso também é algo que é reprimido, né? Não grita, não, pelo amor de Deus, fique quieto, menino. Não sobe aí. A gente o tempo inteiro, assim, contendo aquela expressão emocional da criança, né? Hoje, pessoas que, às vezes, né, pedem desculpa, que se emocionam, né? Quantas vezes a gente mesmo, né, pede desculpa, me emocionei aqui. Né? A gente aprendeu a pedir desculpa, a se sentir mal por ser autêntico em nossa expressão emocional. Porque lá atrás, esses registros, esse discurso, foi dizendo pra gente que isso não podia vir à tona, que era errado sentir e expressar. E a natureza do sentir, né, é esse sentir e expressar. Só tem dois caminhos, ou eu vou expressar, ou eu vou reprimir. E quando eu reprimo, isso não vai desaparecer, isso vai seguir latente ali. E o grande poder, né, que a gente quer falar na vulnerabilidade consiste em, cada vez que hoje eu me permito fazer esse caminho natural da emoção, que é o sentir e o expressar,
né, que eu entro verdadeiramente em contato com as minhas emoções e permito abrir esse caminho, eu acolho essa criança que eu fui e falo assim, olha, vem cá, eu sei que para você foi difícil e isso não foi permitido de sentir, mas vamos recuperar a força que tem nesse sentir, vamos juntas. A gente está com raiva, vamos ali, vamos ter um momento. Eu não preciso de expressar, eu não estou falando, né, que eu estou com raiva, eu preciso de gritar com todo mundo da minha casa. Mas eu estou com raiva, eu posso tentar sair de cena e isso é um treino, porque a gente está muito distante dessa natureza. Então a gente precisa de ir trilhando caminhos que vão me colocando mais próximo de uma livre expressão das minhas emoções, de uma expressão consciente das minhas emoções. Então, por exemplo, com a raiva. Eu tô com raiva. Eu posso começar a treinar, sair de cena e expressar aquela raiva. Quantas vezes a gente não se permite expressar a raiva? E expressar a raiva, muitas vezes, não significa que eu vou contar até 10 e respirar e vai passar. Não, eu realmente preciso de entender a energia de ação que tem naquela emoção. E observar as crianças expressando as emoções é um grande... uma grande janela para a gente aprender a resgatar essa espontaneidade. Porque se você vê uma criança com raiva, frustrada, você fala para ela assim, ó, agora é hora do banho, você vai ter que parar de brincar aí, filho. Agora vamos para o banho. E a criança está com raiva, ela teve um dia já que a gente não teve tão disponível, ela já está ali com as emoções ali já um pouquinho guardada. Aquilo ali, aquele limite, aquele limite que se apresenta, vai ser um gatilho para uma grande conflito emocional, né? Que a gente vai chamar de birra, de pirraça, do que quer que seja, porque a gente vai tender a diminuir aquela emoção, porque a gente aprendeu a fazer isso com a gente. A gente vai tender a diminuir aquilo que a criança está trazendo, a forma como ela está trazendo, precisa de tanto. Mas quando a gente começa a entender sobre a natureza da emoção, a gente entende expressar a raiva. Eu preciso de movimentar. Eu preciso de suar essa raiva de dentro de mim. Eu preciso de gritar essa raiva de dentro de mim. Eu preciso de expirar essa raiva. Tem várias formas. Você pode, através de uma respiração vigorosa que tem foco na expiração. Você pode, através de um movimento rápido do corpo, de sacudir o corpo, expressar a sua raiva. Você pode, através de gritos. Mas você tem que começar. A gente precisa, né? Quem sou eu para ficar falando o que a gente tem ou não? Mas assim, o meu caminho é esse, assim. Eu tenho cada vez mais me permitido buscar possibilidades de expressar verdadeiramente essas emoções. E não voltar de novo e reprimir. Fazer o que essa criança fazia, engolir. Isso vai implodir aqui dentro, isso vai sair de alguma forma. Né? Quando a gente faz as pazes com o nosso jeito de lidar, aí fica muito mais fácil testemunhar a criança e acompanhar ela. Eu estava lembrando aqui de um caso, entre vários episódios da minha vida, onde eu reconheço que eu criei esse mecanismo de conseguir, de certa forma, controlar e reprimir as minhas emoções. Então, eu até já falei disso em algum post esses dias, inclusive, do episódio de quando eu tinha 18 anos, minha mãe veio me contar que a minha irmã estava indo se mudar para os Estados Unidos, né? Ela estava com 21, ela tinha terminado a faculdade já nas Belas Artes, aqui lá em São Paulo. E aí, meus pais quiseram dar para ela a oportunidade de estudar cinema na Califórnia. E aí, minha mãe veio me contar, só que minha mãe estava no banheiro do quarto dela, eu estava dentro do quarto dela, ela estava se arrumando e tal, então ela não estava me vendo. E assim, a minha irmã, tipo, é a minha melhor amiga, era tipo aquela pessoa mais próxima. Eu sempre fui muito tímida, muito retraída, muito insegura com contato social, e ela praticamente era o meu porto seguro. Então, quando eu recebi aquela notícia, invadiu assim, tipo, não acredito que a minha irmã vai embora. Só que ao mesmo tempo, já veio um julgamento. Eu não tenho direito de me sentir mal por conta disso, porque vai ser bom pra ela. E aí na hora eu congelei. Tipo, eu revendo assim, a cena assim, eu congelei e eu fiquei meio que me contendo, colocando aquele julgamento de que não rola, você não pode fazer isso, é sacanagem com ela, você tem que ficar feliz por ela, nada a ver você ficar mal. E aí eu não consegui expressar a minha tristeza, eu não consegui me permitir entrar em contato com a minha tristeza. Eu meio que reprimi aquilo e falei, não, você tem que estar bem, porque senão sua irmã pode ficar mal, entendeu? Sabe aquela coisa do...
o outro é mais importante, não sei o que lá, nanana. Enfim, e aí eu reconheço que em vários momentos da minha vida isso aconteceu. Que eu conseguia fazer esse controle e vinha um discurso que ficava me menosprezando por acreditar que eu pudesse, de repente, entrar em contato com aquilo. E não, eu não podia. E várias vezes depois, assim, mais pra frente, eu comecei a perceber o quanto eu tinha dificuldade para reconhecer, quando já mais madura, eu já estava afim de entender o que eu estava sentindo, eu não conseguia reconhecer. Eu não sei dizer o que está acontecendo comigo. Às vezes eu discutia com meu ex-companheiro, né, o pai da Nara, e aí ele falava assim, fala pra mim o que você tá pensando, fala pra mim o que você tá sentindo. Eu falei, eu não sei, eu preciso de uns dias. Várias vezes eu me via nessa situação de precisar de dias para entender o que aquela situação, naquele momento, me provocava. Tamanha capacidade que eu já tinha de me distanciar do meu emocional. E aí imagina você acolher uma criança que está tendo uma crise de choro, se você não tem a menor habilidade nem para se aceitar quando você está mal, nem para entrar em contato. Você encontra alguma maneira de se distrair, de a congelar esse acesso, né? Nossa, meu, é dor. Você fica muito sem chão e você realmente passa a acreditar que aquele momento, que aquela criança está num sofrimento, que você tem que arrancar ela de lá. Que ela não pode passar por aquilo, ela não vai ser capaz, porque você não tem habilidade nenhuma, então você não acredita, você não confia. A gente não consegue sustentar. Se eu não sustento a minha própria emoção, né? Como que eu vou ser capaz de acolher e de manter esse estado de presença e conexão? Porque o que a criança precisa quando ela está num processo de extravasar as emoções dela, né? É alguém que esteja ali acompanhando ela, né? Dizendo para ela, é seguro você expressar, né? Uhum. Por mais que, sei lá, você não vai, eu vou cuidar para ela não se machucar, para ela não machucar a mim mesma, a mim, nem a ela, nem nada. Uhum. Mas eu vou sustentar aquilo, né? Porque a minha presença diz para ela, mesmo que eu não fale muito, porque no momento que a gente está também tomado pelas emoções, a gente não consegue raciocinar, né? A gente está tomado ali por aquela emoção, a criança principalmente, né? Ela não consegue entrar nesse lugar aqui de pensar, de se colocar no lugar do outro, não. Então, assim, quando a criança tá, eu preciso de dizer para ela assim, olha, eu tô aqui, eu tô te entendendo, eu tô vendo, eu consigo ver o que você tá sentindo, a mamãe tá aqui junto de você, é seguro você expressar, porque é justamente o que ela precisa. E é aquele caso, né, Mar, assim, que às vezes a gente vai buscar a criança na casa do vô e da avó, ou na casa de um tio, na casa de alguém conhecido, e aí a gente chega, a pessoa vira e fala assim, nossa, a criança estava ótima, foi só você chegar, e aí ela começa a, sei lá, fazer pirraça, fazer algo. E aí é justamente isso é um ótimo sinal, né? Assim, porque Claro. quanto a criança confia na gente, né? O quanto que ela realmente reconhece na gente esse espaço seguro para ela expressar talvez aquelas emoções que ela não sentiu segurança, mais íntimas, né? Que ela não sentiu segurança para expressar naquele ambiente que ela estava. Então, quanto mais a gente é capaz de cuidar das nossas emoções, mais espaço interno eu crio para sustentar essas emoções. Se eu não faço isso, se eu não estou atenta ao meu campo emocional, o que vai acontecer quando a criança entrar num processo de explosão emocional, a gente vai se embolar, né? A gente vai se embolar, porque as dores dela, as emoções dela vão começar a gerar um estresse emocional em mim também, né? E eu vou acabar me embolando e eu não vou conseguir acolher, né? Eu vou me embolar ali e as minhas emoções vão se misturar e eu vou acabar gritando, descontando, derramando as minhas emoções também na criança, né? E aí vira aquela coisa, duas crianças ali reagindo ao que está acontecendo. Então, é um treino. Esse trabalho, né, que a gente está falando, né? Por que é tão poderoso a gente vulnerabilizar? Porque a gente vai começar a criar caminhos agora, como isso foi muito reprimido, gente, vocês todas estão falando aqui, identificando com o que a Maíra falou, e eu também super me identifico, né? A gente precisa de começar a criar caminhos, espaços seguros para a gente expressar o que a gente sente, para entrar em intimidade com o que a gente foi impedido de sentir, né? E um caminho, né? Quem é a guardiã
desse nosso campo emocional é a nossa criança interior, né? Essa criança que foi treinada a esconder o que ela estava sentindo. Então, quando a gente começa a encontrar caminhos, né, no Zoom Zoom, no módulo 2, a gente trabalha com a conexão com o ritmo natural e com a nossa criança interior. Então, quando a gente entra nesse espaço, né, de trabalhar a conexão com a criança interior, é um preparo, né, para a gente entender como que essa estrutura toda foi formada, né, da nossa criança interior, quais foram as máscaras que a gente foi colocando ao longo desse caminho, como que a nossa história de vida, ela trouxe a gente para onde a gente está, né? Então, quando a gente começa a entender melhor esse processo da criança interior, a gente se abre para o próximo módulo, que é o módulo 3, que a gente vai começar a criar novos caminhos para expressar as nossas emoções. Então, tem todo um processo, porque é um processo lento, não é um processo, não é do dia para a noite, não é porque vocês estão escutando essa live que agora vai ser mais fácil, né, expressar. Não, continua na hora que a gente se depara com alguma emoção, né, ou com alguma situação desafiadora, a nossa tendência é se fechar, ou a nossa tendência é projetar essas emoções no outro. É o outro que é culpado, é ele que está gritando comigo, por isso eu estou com raiva, também estou gritando com ele. Ou é meu filho que não está me obedecendo, por isso que eu estou gritando e que estou sentindo raiva. Eu não entendo que tem uma ferida aqui exposta e que o outro, a única coisa que o outro está fazendo é colocando o dedo nessa ferida. E qualquer coisa que surja de sentir dentro de mim é meu. É meu. Independente do fator externo que mobilizou isso. O sentir é meu. E eu preciso de cuidar dele. E como que eu vou cuidar? Como que eu posso ir dizer para essa criança, é seguro você expressar? Vem cá. Eu tô vendo que você está sentindo isso. É seguro você expressar. Nós vamos juntas buscar caminhos para expressar isso. Né? Para sentir a tristeza e ir lá no fundo dela. Que a tristeza é esse convite para ir para dentro, né? A Graziele está falando assim, nunca tive liberdade para expor minhas emoções. E agora na vida adulta tenho muita dificuldade de ajudar meu filho. Ele tem hiperatividade. Pensem como eu me sinto. Aí, olha que coisa linda, né? Até para completar mais ou menos o que eu estava narrando antes, né? Eu estava nesse estado de, digamos, empurrar a vida com a barriga, né? Tipo, levar a vida adiante e super, né? Conseguindo dar conta das coisas. A fortuna que, né? Faz as coisas acontecerem, que não se abala, que pode com tudo. Até que chega a Nara, há 5 anos atrás. E aí, de repente, eu vou e me deparo com as minhas sombras e começo a entrar em contato com dores que eu antes não me permitia tanto acessar, mas eu já não estava conseguindo mais ter esse controle. E aí, essa incapacidade de você perceber, principalmente como uma mãe que quer fazer o melhor para o filho e ver, cara, eu não estou conseguindo dar para ela aquilo que eu percebo que ela está precisando, não estou conseguindo oferecer esse apoio emocional para ela, o que está acontecendo dentro de mim? Eu gosto, quando eu entrei no Zoom Zoom, e inclusive foi uma das transformações que eu mais ganhei assim, com o Zoom Zoom, uma das lições maiores que eu tive dentro do programa, que acabou virando uma chave dentro de mim, foi justamente de poder olhar para a maternidade como se fosse esse convite. Cara, agora é o momento, seu filho está aí escancarando, espelhando para você questões tuas que você tem que olhar, que você estava, de certa forma, fingindo que não existiam, ou aprendeu um jeito meio anestésico de viver a vida, que você não aprofundava o contato com isso, mas que estava tudo bem entre aspas, né? E aí, de repente, agora você tem a oportunidade de olhar para isso de frente e ter consciência do que é que você tem que realmente olhar na sua história, das suas dores, da sua criança interior, né? Tipo, o que dela não está validado ainda, né? O que dela você ainda não permitiu que ela expressasse? E aí eu comecei a fazer esses passinhos que você falou, né? Que não é da noite pro dia, mas você vai lá tateando, começa a se atrever mais. E hoje, esse processo de conseguir entrar em contato com as minhas emoções acaba sendo até um momento prazeroso, como a gente muitas vezes fala, no sentido de, caramba, ontem eu tive um momento com a minha criança interior, eu chorei pra caramba, mas foi tão libertador, foi tão curativo eu poder... Essa força, né, Má, que a gente encontra, porque depois que você atravessa a emoção, né, é tão potente, assim, você chega num lugar que
nossa, que bom que eu liberei isso, que bom que isso pôde vir à tona, assim, é uma força que nasce desse lugar. É como se eu estivesse carregando uma mochila pesada e a sensação é de um alívio de poder soltar aquilo que há anos eu venho carregando, assim. Falo assim, nossa, como eu me sinto mais inteira depois disso, como eu me sinto mais leve depois disso, né? E é uma... Mais autêntica, porque você começa a perder o medo também disso, né? E quando isso vem, seja nos encontros com as outras pessoas e você se emociona ou você sente raiva, você começa a perder o medo de sentir, né? Pouco a pouco. Não, para mim, assim, eu tenho a ferida da rejeição como a ferida emocional da infância a mais forte. Então, para mim, esse reconciliar com as emoções negativas, né? As emoções desconfortáveis, talvez seja um termo melhor, mas esse reconciliar, essa aceitação, no fundo, é tipo, eu recuperar meu amor por mim. É tipo, tá tudo bem você ter essa face também na sua história, no teu jeito de ser, no seu expressar. Não tem nada fora do lugar quando você está triste, quando você está com raiva. Você não deixa de ser alguém com valor, porque aquela sensação que a gente tem a criança, ela percebe isso, né? Que, tipo, ela deixa de ser valiosa quando ela expressa aquele lado dela. O adulto acaba passando isso por necessidade de controlar a situação, porque ele também não tem repertório para dar conta daquilo. Né? Nossos pais não fizeram por falta de amor, mas por falta de ferramentas, por falta de consciência, por falta de capacidade, por falta de disponibilidade emocional, porque estavam repetindo um padrão, enfim, eles não estavam lá querendo estragar a nossa infância, simplesmente eles estavam num outro momento, né, com outro repertório para poder lidar com aquilo. E a gente corre o risco de repetir isso se a gente não olha para dentro, com essa consciência, com essa coragem de enfrentar. Então é lindo esse processo quando a gente começa a olhar essas situações com as crianças como se fossem momentos de despertar. Ai, tá difícil aqui, é porque talvez tenha alguma coisa que eu tenho que trabalhar, deve ter alguma coisa, alguma dor aí que eu ainda tenho que investigar, tenho que acolher, tenho que dar espaço para essa criança. E aí vem essa coisa que você falou, né? Tipo, quanto mais eu trabalho em mim, mais eu me sinto preparada para acompanhar meu filho minha filha, quando ela tá vivendo essa situação, e não olhar para cada desvio quando ela sai do eixo dela, né, do equilíbrio dela emocional, eu não olho aquilo como se fosse uma coisa muito cabeluda. Eu olho como se fosse algo natural, tipo, vai ter momentos que vai acontecer. Né, tipo, eu baixo a minha expectativa de que eu tenho que estar no controle e fazer com que a minha filha só viva no estado de bem-estar. Né? A gente se coloca muito nesse papel às vezes, né? Meu filho tem que ser feliz. Eu fiz um post outro dia sobre isso. Meu sonho é que meu filho seja feliz. E aí a gente tem que querer falar assim, vai consolar a criança, não, eu só quero que você esteja bem, você tem que estar bem, você tem que estar bem. Só que às vezes a criança está precisando daquele tempo para expressar a tristeza, a angústia e tirar aquilo dela. E aquilo tem um tempo, né? Tipo, um pico, tipo... E se a gente já fica querendo apressar, ai, quero que você esteja bem, vamos lá, tipo, vou te distrair com alguma coisa, vou te dar alguma coisa para compensar, ou às vezes vou atender a tua necessidade, mesmo sabendo que o limite é importante. Muitos pais têm tanto medo dessa rejeição, ou dessa incapacidade da criança, que eles acreditam que a criança não tem capacidade para viver aquela frustração. Tem duas coisas fortes, ele não vai aguentar, ou tipo, ele vai me odiar. Muitos pais caem na permissividade por medo dessa rejeição. Né? Por medo de serem rejeitados pela criança. E às vezes deixam de colocar o limite necessário porque não conseguem bancar isso, ficam com esse medo. E aí a criança acaba que quase nunca é exposta a frustrações da vida. E sim, vai ficar muito mais frágil do que eles acreditam, porque a resiliência se cria quando você sustenta com força, com confiança, falando, eu sei que você é capaz. Eu tô aqui para te acompanhar. Né? A gente confunde muito o tom da forma como a gente coloca o limite, acreditando que colocar limite muitas vezes é ser autoritário. Não é ser autoridade. É diferente. Né? É saber, é mostrar que você conhece, você sabe qual que é a zona segura onde a criança pode estar, como que você margeia isso para a criança. Mas aí a gente fica com aquele medo de, pai, mas aí ela vai ficar com raiva de mim, não quero bancar. Né? Aí ela vai ficar se sentindo muito mal. Não sei se ela vai conseguir dar conta. Não é? Sim.
Tem uma pessoa aqui que falou assim, que não gosta, que não consegue lidar com as birras e teimosias e que se sente muito mal por isso, assim. Provavelmente, gente, quando a gente vai olhar para nossa história, provavelmente a gente teve choro muito calado, né? A gente também não teve espaço, a gente foi muito distraído das nossas próprias emoções, como a Maíra falou, né? Não, olhe para cá, olhe para cá. Né? A gente foi tendo a nossa voz, o nosso choro muito calado. E aí é difícil a gente conseguir sustentar esse choro, né? Como você estava dizendo, das crianças, entendendo que o processo de voltar para esse eixo, para esse estado de equilíbrio, ele passa exatamente pela expressão emocional. Então, quando a gente começa a entender a natureza das emoções, que é preciso se expressar para você voltar para o seu centro, que você precisa liberar aquilo que está ali e que o fato de você distrair a criança não faz com que aquela emoção desapareça, ela segue ali latente, mais cedo ou mais tarde ela vai vir à tona de alguma maneira. Pode até ser Né? pior, né? Exatamente. Né? Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a observar mais as crianças se expressando, observar o que acontece dentro da gente quando elas expressam, a tentar olhar lá atrás para a nossa história e ver por que isso não está, por que isso não está, eu não estou conseguindo expressar isso, né? Por que isso está me doendo? Por que isso está, eu não estou conseguindo sustentar? Que dor que abre aqui em mim quando essa criança traz isso à tona? Então, são uma série de perguntas que a gente pode ir fazendo, né? E de mudanças nesse olhar, né, obviamente, que vão fazendo a gente se tornar cada vez mais íntima e mais adepta a esse vulnerabilidade, o meu processo de me vulnerabilizar e de me encontrar verdadeiramente com as minhas emoções. Cada vez que eu tenho uma oportunidade, eu aproveito, porque eu começo a reconhecer o poder que existe ali. E assim, na minha experiência, né, cada vez que eu, dentro lá da coordenação do Zum Zum de Mães, é um grupo no Facebook tem mais de 700 mães, já passaram mais de 1.000 mães pelo Zum Zum, né? Cada vez que eu faço uma live lá e que eu tenho a possibilidade de me vulnerabilizar, de contar algo muito íntimo meu, é impressionante a força que eu recebo também de carinho, de acolhimento, de contenção do próprio grupo. Uhum. Sabe assim, de nossa, Clarissa, que alívio que você está falando isso, que bom escutar, assim como vocês sentiram quando a Maíra estava contando, né, da experiência dela com a irmã dela, tão bonita, né, essa experiência, mas assim, quando a gente começa a se mostrar, né, nesses lugares, a gente vai percebendo a força que tem, porque as pessoas começam a me olhar mais de perto, assim, como esse ser humano que eu sou, eu me libero de ter que estar sempre atendendo às expectativas do outro e começo a me permitir ser eu mesma, me expressar com mais autenticidade, com mais espontaneidade. É como se eu fosse resgatando a confiança de ser quem eu sou, porque cada vez que eu me expresso e mostro também o que não é bonito, né, o que foi difícil, os processos profundos e dolorosos que eu mergulhei e que todo mundo também vai mergulhar, todo ser humano, né? Cada vez que eu percebo isso, puxa vida, eu começo a me sentir mais fortalecida. Eu começo a me sentir mais livre. É como se eu fosse resgatando de novo e sendo dona do meu destino. Eu não sou mais refém desse movimento inconsciente que essas emoções geram dentro de mim, porque elas geram um movimento inconsciente muito grande, elas geram constantemente a gente ter a necessidade de se mascarar, gera a gente constantemente estar preocupado com o que os outros pensam ou deixam de pensar diante do que a gente está vivendo, fazendo, da forma como a gente educa os nossos filhos, da forma como a gente faz as nossas escolhas, conduz a nossa vida. Eu começo a me tornar mais livre para fazer o que eu quero. E gera, inclusive, uma superficialidade, eu vejo, né? Porque a gente fica com essa coisa de querer evitar o contato com a dor, evitar o contato com a dor, e no final a gente acaba evitando também o lado da alegria mesmo, da entrega, Exato. porque a gente não está realmente o Osho livre. tem uma frase, Mar, que fala exatamente isso que você está falando. Na mesma medida que eu evito a dor, eu evito o prazer. Na mesma medida que eu evito a morte, né, eu evito a vida.
Então, na mesma medida que a gente está evitando o contato com a dor, que a gente quer tirar de cena e quer ficar só com a parte bonita, com a foto para o Instagram, né? Com a felicidade, com o prazer sempre, e não quero olhar para o que dói, nessa mesma medida, eu também estou evitando a vida. Eu também estou evitando o prazer. Porque uma coisa caminha lado a lado com a outra, né? Uhum. Então, meninas, eu tô vendo aqui que tem alguém, vocês falando, né, falando que do Zum Zum. A gente está aqui hoje realmente, né, além de compartilhar um pouco sobre o poder da vulnerabilidade, para convidar vocês para o Zum Zum. Amanhã, à meia-noite, a gente encerra as inscrições para essa turma. E aí a gente na quarta-feira já vai começar com o grupo, né? Então a gente tem a terça-feira para colocar todo mundo no Facebook. Para quem está chegando aqui agora, que já está inscrita, e para quem ainda está na dúvida ou quer se inscrever para o Zum Zum, a gente vai, a partir de hoje, a gente está comunicando aqui em primeira mão para vocês que estão na live. Existe, além de todos os bônus que já estão descritos lá na página de informação de inscrições do curso, né? O link está no perfil da Maíra, no meu também. Além de todas as informações que estão lá, a gente vai dar mais um bônus extra, que é um grupo no Telegram, que a gente vai também poder acolher as questões de vocês a partir das trocas, do que vocês vivenciaram ao longo da semana. No fim de semana, a gente abre esse grupo, troca lá entre a gente, e vai continuar também tendo a troca pelo Facebook. E tem uma outra forma de troca, que é também a partir do encontro com a dupla de escuta, que a gente propõe e vai orientar já nessa quarta-feira, no nosso primeiro encontro. Começa quarta-feira, hein, galera? Então, até amanhã vocês podem se inscrever. Exato. A Lívia está perguntando quais as datas dos encontros ao vivo. Então, o Zum Zum é o seguinte, é um processo de 8 semanas. Então, toda semana você recebe 2 vídeos. Tem semana que são 2 vídeos curtos, de 10 a 15 minutos. E tem semana que é um vídeo curto e mais uma conferência, por exemplo. Tá? Uma conferência de 1h30, que é a conferência do módulo. E aí, depois desses vídeos, né, que você assiste, a gente faz uma live na quarta-feira no grupo do Facebook para aprofundar no tema daquele vídeo, nas práticas, em como está sendo a experiência de vocês, né? A gente vai aprofundar ali juntas no Facebook, né, naqueles temas ali da semana, sugerir outras práticas, enfim. É uma roda de conversa no Zum Zum que a gente faz dentro do Facebook, que vocês vão interagindo. Essas rodas de conversa semanais, elas vão acontecer às quartas-feiras, 11 horas da manhã. Ah, Clarissa, eu não posso assistir às 11 horas da manhã. Gente, a gente entende que a gente está num contexto de quarentena. Quase ninguém, né, assim, muitas pessoas não conseguem no horário X ou no Y, mas a gente teve que contar com a agenda da Maíra, a minha, o fuso horário, principalmente, né, a agenda, o fuso horário, porque a nossa prioridade é o Zum Zum, né, Marcinha? Mas o fuso horário da Maíra, o meu fuso horário, o fuso horário do Brasil, foi um horário que a gente encontrou, mas que vocês não perdem em nada em assistir esse conteúdo depois. Você assistiu o vídeo, vai lá depois, assiste a live, no momento que você puder, e traz as suas questões, tanto no grupo do Telegram, quanto no Facebook, elas vão ser acolhidas. E além do encontro das lives semanais, existe um encontro que é o encontro no final de cada módulo, que é o encontro de perguntas, respostas e vivências, que a gente vai fazer práticas aí, né, que vão trazer bastante a coisa da arte, do vulnerabilizado, o encontro com o nosso corpo, da dança, do canto, de meditação, de visualização e de acolher no Zoom, numa ferramenta que é o Zoom, que vocês têm direito a falar pelo microfone, né? Então aí vocês vão abrir, a gente vai estar todo mundo com a câmera, quem quiser abre o microfone num determinado momento, traz as questões para a gente acolher. E isso acontece, são 3 encontros ao longo desses de pergunta, resposta e vivência,
São 3 encontros. Um no dia 19 de setembro, que é sábado de manhã, que é o horário que a gente conseguiu, que vai ser mais provável que todo mundo, sabendo as datas direitinho, consegue se organizar para participar desse encontro. Porque esse a gente sente que é importante, sim, você estar lá ao vivo e a cores. Que aquela sinergia do grupo é mais potente quando você está ali ao vivo com todo mundo. Então, sábado, dia 19 de setembro, Setembro 10 e de 10 e outubro 31 e de 31 outubro. de outubro. São 3 sábados. Isso. Eu tô vendo aqui a Ângela Matos, que participou, né, Ângela, do Zum Zum. A Ângela coordena uma comunidade no interior de Goiás, uma comunidade de gestantes, e participou do Zum Zum também. Pôde levar grande parte do que ela aprendeu ali para a comunidade dela, para as mães que fazem parte do projeto dela. Obrigada, querida, pela sua presença e carinho sempre. Que bom, Ângela, você vai fazer pela segunda vez. Bem-vinda, bem-vinda a todas vocês. E aí a gente fala sobre isso também, né, no Zum Zum, assim, o quanto que esse processo de tomada de consciência, a gente estava falando aqui para vocês sobre o processo da vulnerabilidade, esse processo de tomada de consciência, ele é uma espiral. Imagina, né, que a gente vai subindo, né, numa espiral assim, e que cada vez que eu vou subindo e vou tendo mais consciência nesse processo, eu vou tendo um ângulo mais amplo para poder ver aquele eixo central, aquele ponto de dor, aquela ferida, né, central ali. Cada vez que eu vou andando nesse caminho. Então, o Zum Zum, ele é um curso que ele é um processo mesmo, assim, de crescimento pessoal, né, que além de você entender muito sobre o processo de desenvolvimento infantil, né, a gente vai falar sobre ritmo de sono, ritmo do brincar, sobre movimento, vamos falar sobre ritmo de alimentação, vamos falar bastante sobre limite, sobre castigo e recompensa, além de falar de muitas coisas que têm a ver com as necessidades emocionais da criança, né? Assim, as necessidades da criança, né? O que é importante você saber. E tem um bônus que é o Pais Conscientes, Crianças Felizes, que vocês ganham, que fala muito de aspectos do desenvolvimento infantil. Além disso tudo, o que é esse grande diferencial? É um programa que a gente vai trabalhar o processo de autoeducação da mãe. É um olhar para você. É um processo que vai te apoiar nesse seu caminho de consciência, de evolução, de crescimento pessoal, que é para a vida inteira. Então, por isso que vocês estão vendo aqui que tem mães que já fizeram um Zum Zum e estão fazendo de novo, porque cada vez que você faz esse ciclo, e quando você se inscreve no programa por 1 ano. Então, todas as outras turmas que tiverem nesse período de 1 ano, você pode refazer sem custo algum. Você vai receber os e-mails, você vai receber os links para participar dos encontros de perguntas, respostas e vivência, você vai receber os e-mails contando em que pé que a turma tá, para você acompanhar, exatamente porque a gente acredita nessa espiral. E cada vez que eu vou, de novo, né? Eu vou lá no módulo 1 de novo e vou trabalhar a minha mente, vou trabalhar essa questão da projeção, do quanto eu projeto, né? Eu acredito que o outro é o responsável pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou vivendo. Eu vou trabalhar de novo essa capacidade, esse treino de trazer e de ancorar a minha mente no aqui e agora. Então, eu vou fazendo, né? Cada vez que eu faço de novo, a informação chega e as práticas, né, me levam a lugares mais potentes e mais amplos sobre a minha própria experiência. Então, esse refazer o ciclo é algo que a gente já conta. Por isso que o acesso de vocês, ele dura 1 ano. Porque nesse processo, vocês podem refazer pelo menos 2 ou 3 vezes, pelo menos, esses ciclos com as outras turmas da mesma maneira. Então, é um investimento que vocês vão fazer em vocês. É um investimento terapêutico, é um investimento que vai te colocar num lugar de você encontrar suas próprias respostas. Não sou eu e a Maíra que vamos dar as respostas, nem o passo a passo de como você vai fluir na jornada com o seu filho, porque quem sou eu para saber? Né? Mas que você vai se sentir mais íntima de você mesma e mais segura para você encontrar suas próprias respostas. Né? A partir dessa inspiração e desse apoio todo que você vai receber do grupo.
A Adriela também vai estar com a gente, né, querida? De É, novo, super a Roberta presente chegou sempre. aí, Roberta Arente, maravilhosa. Oi, querida. A Isa está perguntando onde que faz a inscrição. Isa, entra no link que está no meu perfil, esse link azulzinho que está lá, para você ter acesso a um botão que tem para inscrição. Aí você tem a inscrição do programa completo, mas lá a gente ainda tem que colocar a informação no Telegram, que talvez ainda não esteja, porque a gente acabou de definir isso. Mas pode estar com a informação do Telegram, viu, gente? A gente falou aqui, tá falado. É, Então, vai ter o grupo do Telegram também, para vocês poderem fazer as trocas. E aí também tem a opção de você entrar no canal do Telegram, que a gente criou, da Tenda Materna, buscar lá, porque lá tem todos os links e tem os materiais para quem quiser, inclusive, fazer a maratona hoje dos vídeos do workshop da Tenda Materna, que já é um processo que muitas mães falaram, nossa, como foi transformador para mim poder vivenciar. Por quê? Porque durante o workshop a gente fez uma amostra, como se fosse um resumo, assim, da proposta do que é o caminho que a gente percorre dentro do Zoom Zoom. E aí lá a gente disponibilizou algumas meditações para vocês fazerem de manhã e à noite com a voz maravilhosa da Clarissa, que está super especial. E aí a gente também disponibilizou algumas canções que a gente usa tanto em momentos de refeição, momentos que você quer, de repente, dar uma contornada também no emocional da criança. Que foi que você está rindo? a voz maravilhosa da Maíra. E aí a gente também colocou workbooks que a gente preparou com resumos das aulas, para vocês poderem acompanhar, não só ter o processo resumido, mas também as práticas que a gente sugeriu, as perguntas que a gente fez, as indagações que a gente fez. Acho que é interessante a gente entender isso, né? Que muitas vezes esses processos, a gente mergulha nesses trabalhos de cursos online, programas online, muitas vezes querendo respostas muito rápidas. Né? Ai, eu tô angustiada porque meu filho está se comportando de tal maneira e eu quero que ele pare de fazer tal coisa. E um programa como o Zoom Zoom, ele é muito mais para abrir para uma indagação mesmo, sabe? Aquela coisa que necessita uma pausa, necessita um respiro, necessita muitas vezes um escutar que você está sem prática de fazer. Né? Você não está acostumado, às vezes, a se permitir esse silêncio e o que está acontecendo aqui dentro? E aí a gente sai um pouco desse modo de querer controlar tanto o comportamento da criança e aprender não só a olhar para a necessidade por trás da criança, que também é importante, que a gente vai aprendendo a separar o que é o comportamento, o que é da essência e tal, de observar a criança, mas muito mais é o processo de autoeducação. E ele não é uma coisa que você vai ter respostas rápidas, entendeu? Não é uma coisa que você vai, tipo, amanhã me inscrevi hoje e amanhã, que legal, agora já vou conseguir que a criança faça de diferente, né? Não, é outra questão, é outro tempo. E é bonito esse tempo, entendeu? Inclusive honrar isso e entender que a gente está cada um num tempo. Muitas pessoas também me buscam angustiadas porque, meu Deus, só descobri isso agora, podia ter poupado dor. A gente falou disso na live ontem, né? Podia ter poupado tanta dor do meu filho. Tá tudo bem. Você chegou aqui agora pelo que você viveu. E isso é maravilhoso. E a gente está junta. E olha só, tem pessoas em várias etapas desse estágio de buscas pessoais nesse grupo grande. Você vai se identificar com muitas histórias. E como a gente tem esse espaço seguro de se vulnerabilizar sem julgamento, porque inclusive a gente entende que esse julgamento, na verdade, quando a gente julga o outro, a gente está denunciando muito mais coisas nossas do que do outro nesse julgamento. Então a gente não se atreve mais a julgar, a gente simplesmente acolhe e fala, caramba, para ela deve ter uma dor muito grande que faz ela chegar nesse ponto de comportamento com a criança, por exemplo, né? Como deve ter sido difícil para ela elaborar isso. E pela primeira vez, de repente, né, muitas vezes pela primeira vez, ou nesse momento da vida dela, está tendo que trabalhar essa questão. Como será que está sendo para ela? Sai desse lugar de se sentir superior, né? E é justamente nesse lugar que eu sou olhada com bons olhos que eu começo a confiar, né, de novo. A confiar que é seguro eu me expressar. A confiar que eu sou capaz de compreender o que está acontecendo nessa minha relação ali com o meu filho e que eu sou capaz de encontrar o melhor caminho para nós nesse processo. Confiar no tempo do revelar da criança sem apressar demais a criança, né, e estimular, super estimular, mas também sem abafar, né, assim, ou pressionar ou abafar esse processo de revelação dela. Eu começo a entender, né, que para educar essa criança eu preciso de
vivenciar esse meu processo, né? Eu resgatar esse ritmo natural, que é o que a gente fala no módulo 2. Essa conexão com esse ritmo da natureza. Hoje a gente está tão conectada com o ritmo externo, com esse ritmo social acelerado da internet, acostumado a consumir informação fragmentada e ficar buscando informação, né? É muito potente todo esse trabalho que a gente faz na internet. Eu e a Maíra trabalhamos com isso. E isso traz luz, alento para muitas pessoas, traz insights poderosos, traz ressignificar de muita coisa. Mas também esse excesso de informação que existe hoje traz uma paralisação muito grande, uma culpa muito grande, uma lista de tenho que, agora eu tenho que carregar o meu filho no sling até ele fazer não sei quantos anos, eu tenho que dar cola até não sei o que, eu tenho que amamentar até ele fazer 20 anos, eu tenho que... Aí põe aqueles tenho que, e a gente começa a se sufocar, a atropelar a gente mesmo, em função, e se torna refém e escravo de teorias, sem questionar a minha própria dor. O que aquela teoria diz ali de mim? O que eu estou tentando, às vezes, impor nessa tentativa desesperada de um perfeccionismo, de evitar um sofrimento, uma frustração dessa criança, ou reproduzir um sofrimento que eu vivi, mas que eu acabo caindo nesse fazer uma coisa por uma teoria cega, que eu não consigo ver aquela criança de verdade ali, né? Eu tô vendo ela simplesmente tentando adequar ela a uma teoria, eu acabo caindo nos mesmos pontos de dor que eu vivi na minha infância. Então, gente, o Zum Zum é um processo muito potente que vai abrir, vai limpar os nossos sentidos e fazer a gente ir realmente tendo cada vez mais e diminuindo esse ritmo mental, sintonizando mais com o ritmo natural, com a nossa criança interior. Cada vez a gente entrando num lugar interno de confiança para atuar desde um outro espaço, mais livre, mais espontâneo, mais autêntico. É como assim, a mãe que você é e que você nem sabe que você é, ela vai ganhar força nesse lugar. Sabe assim, essa versão mais, talvez, inteira dessa mãe, com tudo que ela tem, né, de dores, de desafios e também que ela tem de virtudes, de qualidades que às vezes estão abafadas aí num assumir muita teoria, num querer fazer como falaram que tem que ser feito. A gente vai se desconectando desse lugar. Quero só ler um depoimento aqui da Ângela, que é bonitinha, ela escreveu aqui, ó. Eu, como profissional, mãe espiritualista e agora avó, ela participou, acho que da turma 10, acho que da 10, né, Ângela? Ela falou assim, me nutri e ressignifiquei muito sobre os auspícios do Zum Zum. Que linda. Gente, é muito bonito mesmo. Queria muito agradecer a presença de vocês. E A honrar Luana do Zum Como? tá aqui contando. A Luana também do Zum Zum tá aqui contando. Tô aprendendo que não tem que nada. Faço o que é real e possível com essa nova visão. Exatamente. A Luana também da turma 10, se eu não me engano, né, Luana? Ou 9. A Luana já refez também o ciclo várias vezes. Luana é psicóloga também, tá lá no Zum Zum com a gente. Que lindo. A Dani que chegou aí, que já está inscrita nessa... Tem várias que já estão inscritas, né? Que se deu de presente de aniversário. Mais uma aí. Mas queria agradecer, espero que o conteúdo de vocês tenha feito sentido para vocês. E se vocês quiserem, inclusive, compartilhar no story de vocês, colocar a hashtag o arroba do Canto Maternar, da Tenda Materna, da Clarice, a gente também pode republicar nos nossos stories também, porque assim a mensagem chega para mais mães. A gente sabe como é doloroso essa sensação de se sentir solitária mesmo, às vezes, inclusive com esse espaço da vulnerabilidade, dessas dores, né? A gente não se sente no direito de expressar e a gente sente vergonha, então a gente acaba não se abrindo, acaba não se expondo, não sabendo pedir essa ajuda, né? Se sentindo incomodada, vou atrapalhar o outro vai me estranhar, enfim. Como a gente está trazendo luz, uma outra forma de ler essa questão e tentando trazer a perspectiva de que não, a vulnerabilidade, ao invés de ser um ponto de fraqueza que você está expondo, na verdade é uma coragem que você tem para realmente ser verdadeira. E para voltar a se amar e se aceitar por completo. Que é esse o trabalho que a gente tem que fazer. A gente só vai conseguir aceitar nossos filhos completamente quando a gente conseguir se aceitar completamente. Só vai conseguir respeitar a essência deles quando a gente conseguir olhar para a nossa essência com essa aceitação total
e completa, incondicional. Esse amor, tipo, tá tudo bem, tudo que eu tenho é maravilhoso. Não tem nada meu que eu precise rejeitar, certo? Obviamente que tem coisas que eu tenho que melhorar, não tô falando disso, mas eu não preciso ficar me sentindo mal por estar falhando ou por estar expressando ou sentindo alguma coisa, entende? A gente vai aprender a fazer as pazes com isso. Isso é maravilhoso, porque esse é o caminho do que é o amor, né? Ele é meio piegas, mas vamos lá. Mas vamos lá. E é Mas isso. é isso mesmo, Má. Aqui teve alguém que falou assim: ah, eu tô me decidindo com relação à inscrição. Gente, qualquer questão que vocês tenham, por favor, não hesitem, entrem em contato comigo, com a Maíra, sabe? Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao Zoom Zoom, a gente está super à disposição hoje e amanhã, né? O nosso tempo está organizado, está dedicado para acolher as questões de vocês, para apoiar vocês a tomarem essa decisão. Então, se vocês precisarem de facilidade no pagamento ou qualquer coisa, falem com a gente. Tem uma janelinha também de suporte no WhatsApp, lá na página de inscrição, que se vocês tiverem dúvida com relação a pagamento, é só vocês chamarem lá o suporte e podem falar com a gente qualquer outra coisa, tá bem? Tá bom, queridas? É isso, obrigada. A gente se vê, então. No Zoom Zoom, espero. Um beijo. Tchau, queridas. Tchau, Mar. Tchau, pessoal.